Livro, Super Z. Autor, Igor Gomes. Ilustrado por Gislene Borges. Gênero, literatura infantil ilustrada. O livro, Super Z, tem a capa colorida em estilo infantil. Ao centro, o personagem Super Z aparece em posição de herói, com expressão confiante e alegre. Ele usa vestimenta característica de super-herói. O fundo é vibrante e remete a aventura e fantasia. O título Super Z aparece em destaque, com letras grandes e chamativas. Prontos para nossa aventura com o livro Super Z? Vamos lá então! O livro Super Z é uma obra infantil ilustrada que combina narrativa textual simples, linguagem acessível e imagens coloridas para contar a história de um personagem heróico, criativo e carismático, identificado como Super Z. A obra é estruturada em páginas que alternam texto curto e ilustrações expressivas, facilitando a compreensão da história e estimulando a imaginação do leitor. Personagem principal Super Z é apresentado como um personagem infantil com características de super-herói. Ele possui postura confiante, expressão facial alegre e atitude corajosa. Em diversas imagens, aparece em posição de movimento, como se estivesse voando, correndo ou agindo para resolver problemas. Sua aparência transmite energia, simpatia e bravura, aproximando o leitor da narrativa. Os cenários variam ao longo do livro e são representados de forma lúdica e colorida. As imagens retratam ambientes abertos, como céu, ruas e espaços amplos, elementos gráficos simples e bem definidos, fundos com cores vibrantes que reforçam o clima de aventura e fantasia. Os cenários não apresentam excesso de detalhes, o que facilita a identificação visual e a compreensão espacial das cenas. As ilustrações ocupam lugar central na obra e dialogam diretamente com o texto. Cada imagem representa visualmente a ação descrita na página, mostra Super Z em destaque, geralmente no centro da cena, utiliza cores fortes e contrastantes, possui traços arredondados e amigáveis, típicos de livros infantis. As imagens ajudam o leitor a compreender emoções, ações e mudanças na história, mesmo quando o texto é curto. O texto é composto por frases curtas, objetivas e de fácil leitura. A narrativa acompanha uma sequência lógica de acontecimentos, permitindo que o leitor acompanhe a história sem dificuldades. A linguagem é simples, adequada ao público infantil, e mantém um tom positivo, estimulante e educativo. Ao longo do livro, Super Z transmite emoções como alegria, coragem, determinação, solidariedade. A obra valoriza atitudes positivas, criatividade e a ideia de que todos podem ser heróis em suas próprias histórias. A história se passa em uma tarde chuvosa, durante o nascimento de Akin. Após o parto, a chuva cessa e um sol forte ilumina o quarto, criando um clima de milagre. Brinquedos infantis flutuam suavemente no ambiente, sugerindo algo extraordinário, embora Maria, emocionada, não perceba. O pai entra no quarto, chora ao ver o filho, e o casal observa o bebê com carinho, comentando suas semelhanças físicas. Uma enfermeira pergunta o nome da criança, e Maria explica que Akin, de origem africana, significa filho da coragem. A história é marcada por amor, esperança e pela sensação de que aquele nascimento anuncia um futuro especial. Super Z. O nascimento. Era uma tarde chuvosa quando Maria começou a sentir dores que representavam a chegada do pequeno Akin. Alguns minutos depois, Akin nasceu. Parecia milagre, mas inesperadamente a chuva parou, fazendo surgir um sol forte e brilhante. Também inesperado, foram os brinquedos, escolhidos por Maria para a pequena criança, que começaram a flutuar no quarto, como se existisse uma forte energia que elucidasse a vontade em utilizá-los. A emoção era tamanha, que detalhe tão extraordinário passou despercebido por Maria. Quando os brinquedos se aquietaram, o pai de Akin entrou no quarto e chorou ao ver o filho. Sentou ao lado de Maria, que estava com o bebê nos braços, e ficaram elencando as características da criança. O nariz dele parece o seu, disse Maria para João. E o sorriso? Tão extraordinariamente parecido com o seu. Respondeu ele. Tenho certeza que, quando crescer, ele terá o cabelo cacheadinho igual ao seu. Falou Maria. Eu vou adorar. Mas também iria adorar se ele puxasse a mamãe e tivesse esse lindo Black Power. Quando a enfermeira entrou no quarto,
perguntou o nome da criança, e os dois prontamente responderam, Akin. Em estado de curiosidade para saber o porquê do nome escolhido, a enfermeira questionou o significado para Maria, que respondeu: Akin é um nome de origem africana que significa filho da coragem. Escolhemos esse nome para que ele sempre lembre das suas origens e o quão belo é ser corajoso diante das injustiças do mundo. Naquele momento, mesmo sem ter consciência disso, Maria estava narrando o futuro de Akin. Quase como um presságio, Maria estabeleceu uma relação entre passado, presente e futuro. E é nesse momento, no singelo amor entre duas pessoas e a extensão desse amor na criação de outro, que nasce nossa história. Com o passar do tempo, Akin cresce cercado pelo amor de Maria e João e por acontecimentos cada vez mais extraordinários. Brinquedos que se movem sozinhos, objetos que surgem quando ele precisa e gestos inexplicáveis revelam que a criança possui habilidades especiais. Em uma tarde comum, Maria descobre, surpresa, que o filho é capaz de flutuar antes mesmo de aprender a andar. Diante do espanto e da admiração, fica evidente que Akin faz jus ao nome que carrega, um verdadeiro filho da coragem. Capítulo 2. Filho da coragem. O tempo foi passando e, junto com ele, Akin foi crescendo. Maria e João, hipnotizados com a ideia de serem pais, não conseguiam explicar como coisas extraordinárias aconteciam em sua volta. Quando Akin queria brincar, magicamente seus brinquedos começavam a se mexer e, em alguns casos, chegavam próximos a flutuarem. Quando a criança tinha fome, era comum o leite derramar das panelas em sua direção, não importasse onde ele estivesse. Certa vez, quando estavam se preparando para ir tomar banho no açude, todos os brinquedos dos quais Akin gostava de brincar surgiram inesperadamente dentro da bolsa, sem precisar que Maria ou João pegassem os passatempos. Foi em uma tarde quente na pequena casa do interior que Maria foi surpreendida com a coragem e determinação do seu pequeno filho. Enquanto guardava os brinquedos de Akin dentro do baú, Maria percebeu que, enquanto estava de costas, pequenas mãos tentavam pegar seu volumoso Black Power. Longe de Akin, Maria, no primeiro momento, ignorou a situação, confiante de que o seu filho estava no berço. Porém isso voltou a se repetir, fazendo com que Maria virasse e percebesse que o seu filho estava ali, de frente a ela. O grande problema da questão é que ele estava flutuando. Como isso é possível? Pensou Maria. Há quanto tempo ele sabe fazer isso? Indagou. Eram tantos questionamentos que era difícil se concentrar em algo. Maria pegou Akin nos braços e ligou imediatamente para o seu marido, que estava no trabalho. O pai de Akin trabalhava em uma indústria de tecidos. Quando atendeu o telefonema de Maria, a primeira coisa que ouviu dela foi: Nosso filho flutua. Ele flutuou antes de dar os primeiros passos. Bem-humorado e sem acreditar no que estava ouvindo, a única coisa que João conseguiu dizer foi: Esse menino é mesmo o filho da coragem. Aos 6 anos, Akin vive protegido dentro de casa, longe da escola e do convívio com outras crianças, enquanto seus pais tentam manter em segredo seus poderes, que surgem conforme suas emoções. Com medo das consequências da liberdade, Maria e João controlam a rotina do filho para evitar situações inesperadas. No entanto, o incômodo cresce e os pais percebem que proteger demais também pode limitar. Entre o medo e a coragem, eles decidem permitir que Akin enfrente o mundo e viva novas experiências, reconhecendo que ser pai e mãe também exige coragem. Capítulo 3. O medo da liberdade. Os anos foram passando. Maria e João não sabiam o que fazer com Akin. Por essa razão, o garoto, que acabará de completar 6 anos, não tinha tido contato com nenhuma outra criança. A sua vida era resumida em brincar no quintal de casa, ora com sua mãe, ora com seu pai, ora sozinho. Akin também nunca teve a assustadora e estimulante vivência de entrar em uma escola. Seus pais tinham medo do que poderia acontecer caso descobrissem o seu grande segredo. Maria começou a entender como os poderes do seu filho funcionavam. Sempre que ele ficava com raiva, aborrecido ou muito feliz, as coisas flutuavam. As emoções controlavam os poderes do pequeno garoto. Com medo da liberdade e do que ela poderia causar, Akin tinha uma rotina regrada, sabendo exatamente o que iria acontecer em cada hora do dia, assim seus poderes também estavam controlados. Porém, mesmo mantendo o filho seguro e feliz, algo incomodava os seus pais: ele precisa ir para a escola, ter contato com outras pessoas.
Disse João, sem arrodeios ou hesitações, embora as palavras saíssem de sua boca com uma entonação de medo. E se machucarem ele? Ou se ele machucar alguém? Respondeu Maria, preocupada. Maria, o medo da liberdade é nosso, não dele. Devemos confiar no que fizemos esses anos e que ele está pronto. Embora receoso, João defendeu a liberdade do seu filho vivenciar experiências e emoções. No outro dia, aproveitando a coragem repentina de Maria, João foi até a escola mais próxima e matriculou Akin na escola da comunidade. Nervoso, após assinarem todos os documentos necessários, João disse: "Essa foi a coisa mais difícil que fiz em muitos anos. Ser pai é um ato de coragem." No primeiro dia de aula, Akin enfrenta o medo da separação da mãe e o desafio de estar entre outras crianças pela primeira vez. Encantado com a sala de aula, ele logo se entristece ao ser alvo de risadas por causa do seu nome. Dominado pela emoção, seus poderes se manifestam e fazem alguns colegas flutuarem, causando espanto geral. Com bom humor e sensibilidade, o professor intervém, acalma a turma e transforma o momento em uma lição sobre respeito, identidade, coragem e a importância de se orgulhar das próprias origens. Capítulo 4. Tudo pelos ares. No primeiro dia de aula na escola, Akin foi deixado nos portões pela sua mãe. "Se você ficar nervoso, o que faz?" perguntou a mãe, revisando uma espécie de roteiro que tinha preparado de antemão. "Respiro fundo." Respondeu Akin. "E se ficar com vontade de chorar?" disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. "Penso que a mamãe me ama e virá me buscar." Após um abraço materno, daqueles bem apertados, Akin foi encaminhado para a sala de aula. Maria retornou para casa, chorando, sem saber se tinha feito a coisa certa. Todos os colegas começaram a olhar para Akin quando ele entrou na sala de aula. Era uma sala gigante, com 4 fileiras, cada uma contendo 5 cadeiras. As paredes da sala tinham várias figuras de animais presentes na região: tatu, preá, asa branca, raposa e até um camaleão. Akin ficou hipnotizado e lembrou de algumas histórias que o seu pai contava para ele. Além dos animais, a sala de aula era cheia de frases que valorizam a autoestima dos alunos. "Eu sou muito bonito, minha pele tem cor de chocolate, o meu cabelo precisa ser bem cuidado." Obviamente, Akin, por não saber ler, deixou passar despercebido as mensagens expressas. As cadeiras eram marcadas com o nome dos alunos na sua traseira. Quando as crianças viram o nome Akin, começaram a rir. Percebendo o tratamento, Akin começou a se sentir angustiado e triste, e nenhum pensamento bom sobre o quanto ele era amado pela sua mãe funcionou. Ele fechou os olhos, em uma tentativa falha de fazer com que o sentimento evaporasse, mas quando os abriu, algo inusitado aconteceu. Rogério e os colegas que riram dele estavam flutuando no teto da sala. Com todos os alunos boquiabertos, a façanha foi interrompida por uma voz fina e divertida. "Que ótimo jeito de começar o ano!" Tudo pelos ares, com uma escada, o dono da voz começou a cantar uma música desconhecida para todos os alunos, retirou os 3 meninos que estavam flutuando no teto da sala de aula e acalmou tudo com bom humor. Essa ação era tudo o que Akin precisava para se acalmar e passar despercebido. Afinal, depois da cantoria, era como se todos os alunos tivessem esquecido de ver os 3 garotos flutuando na sala de aula. Quando todos estavam sentados, o professor falou: "Vocês vão pedir desculpas ao Akin. Essa não é uma atitude correta de se fazer. E é engraçado vocês terem feito isso, pois Akin é um nome lindo, de origem africana, que significa filho da coragem. É um nome perfeito para pessoas corajosas. Todos nós temos nomes diferentes, com origens e significados diferentes. A Dandara, por exemplo, tem o nome de uma grande lutadora e guerreira que lutou contra a escravidão no nosso país." "O que foi a escravidão?" interrompeu Akin. "A escravidão foi um período da nossa história em que as pessoas negras eram trazidas do continente africano para trabalharem de maneira forçada no Brasil", respondeu Rogério, "e forçado significa que elas não ganhavam nada para realizar o trabalho. Mas algumas dessas pessoas eram guerreiros, reis e rainhas do continente africano, e eles não abaixaram a cabeça, e lutaram até o fim por sua liberdade. Dandara foi uma dessas guerreiras. E ela era companheira de outro guerreiro, chamado Zumbi dos Palmares.
Juntos, eles cuidavam uns dos outros e libertaram outros guerreiros, levando todos para o Quilombo dos Palmares, que era o lugar onde eles moravam. Aproveitando que as crianças falavam sem parar, o professor usou o momento para dar continuidade à sua aula. Mais tarde, Akin foi até a mesa do professor e questionou: como você sabia a história do meu nome? A sua mãe contou quando veio fazer a sua matrícula. É um lindo nome, Akin. Sempre tenha orgulho disso. Akin sorriu com a resposta do professor. E o seu nome, qual é? Questionou Akin. Ora, onde anda minha cabeça? Esqueci de me apresentar. O meu nome é Igor. Serei o seu professor durante esse ano. Enquanto Akin se adapta à escola e deixa Maria mais tranquila, uma nova preocupação surge. Assistindo às notícias, Maria descobre que um poderoso empresário da região está sendo acusado de destruir terras e ameaçar comunidades para expandir seus negócios. João revela que o homem conhecido publicamente como Sr. Geraldo é, entre os trabalhadores, chamado de Sr. Ambição, seu próprio patrão. A narrativa apresenta o primeiro grande conflito externo da história, colocando em cena a ambição e a injustiça social. Capítulo 5. Conheço o Sr. Ambição. Maria se acostumou com a ideia de Akin iniciar os estudos. É verdade que o entusiasmo do seu filho contando sobre o que aprendeu e os amigos que fez tranquilizaram o coração de Maria, mas ela ainda ficava em alerta, com medo de que algo sério acontecesse. Por alguma razão, Akin não conseguia lembrar que, nos primeiros contatos com seus colegas, ocorreu um desentendimento e fez alguns colegas flutuarem. Certa vez, enquanto estava em casa, esperando o horário para ir buscar Akin à escola, viu uma notícia na televisão. O Sr. Geraldo, dono de indústrias têxteis na região, estava querendo comprar territórios para a construção de novas indústrias. Parte dos territórios que ele queria comprar são cheios de árvores que contribuem com o bem-estar da população, e a outra parte era ocupada por moradores que plantavam e criavam bichos naquelas terras. O dono das indústrias estava sendo denunciado pela população por provocar incêndios propositais naqueles territórios como forma de facilitar a compra dos seus negócios. Enquanto assistia, João chegou do emprego e percebeu que Maria estava assistindo. Você conheceu o Sr. Geraldo? Sim. Ele está sendo denunciado. De onde você conhece ele? Perguntou Maria. Nós, trabalhadores, chamamos ele de Sr. Ambição. Ele é o meu patrão. Há quem percebe a ausência constante de um aluno na sala e, durante o recreio, conhece Miguel, um garoto estiloso, observador e apaixonado por tecnologia, que se apresenta como o grande M aspirante a jornalista. Miguel compartilha seu hiperfoco, seu olhar atento às injustiças e seu orgulho em ser quem é. Entre conversas, água dividida e interesses em comum, nasce uma forte amizade. No entanto, o dia também traz uma inquietação. Pela primeira vez, Dandara não aparece na escola, sinalizando que nem tudo está em equilíbrio. Capítulo 6. Grande M. Há quem percebeu que, embora na sala de aula tivessem 20 cadeiras disponíveis, apenas 19 estavam preenchidas. Sempre faltava um aluno, mas ele não sabia quem era, e também ninguém falava sobre isso. Foi quando, durante o recreio, ele avistou um menino, super descolado, com cabelo na régua, corrente de ouro no pescoço, andando de skate com uma câmera fotográfica nas mãos. Cheio de estilo, o menino passou rapidamente em sua frente, à procura do professor Otshio. Corre aqui! O Rogério está aprontando de novo. Tirei várias fotografias dele mexendo com as criancinhas menores. Disse ele, ofegante, como se toda a sua vida dependesse daquela informação. Fique calmo, beba uma água, vou falar com o Rogério. Respondeu o professor. O garoto se aproximou do Akin e pediu um pouco de sua água. Maria sempre era cuidadosa com o material do seu filho, e tudo, absolutamente tudo que se possa imaginar, tinha dentro da sua mochila desde remédios, garrafa de água, ataduras, biscoitinhos, relógio e até um botão de emergência caso o Akin precisasse de ajuda. Akin pegou um copo e dividiu sua água com o menino. Fala aí. Qual o seu nome? Nunca te vi por aqui. Perguntou o garoto, ainda ofegante, falando pausadamente enquanto dava goles na água. O meu nome é Akin. Sou novato. E o seu nome, qual é? O meu nome é Miguel.
mas pode me chamar de Grande M. Quando eu for grande, eu vou ser um jornalista de sucesso e esse será o nome do meu programa. Esse é o meu hiperfoco. Minha mãe diz que pessoas como eu têm essas coisas. Gostamos tanto de uma coisa que acabamos sabendo muitas informações sobre ela. No meu caso, gosto de tudo que remete à tecnologia, gravações e celulares. Respondeu Miguel, orgulhoso, segurando seu colar com peças de um quebra-cabeça colorido, o símbolo do autismo. Ah, sério? Quando eu crescer eu quero ser um super-herói. Ao ouvir tal coisa, Miguel ficou surpreso. Super-herói? Que demais! Você já pensou nos poderes que quer ter? Ironizou Miguel. Já até, Akin foi interrompido por Miguel. Olha, quer ver as fotografias que tirei? Ontem teve apresentação de capoeira na comunidade e eu tirei várias fotos. A conversa do Grande M com o Akin foi encerrada pelo professor, que chamou os alunos para dentro da sala para iniciar a aula. Foi nesse momento que o pequeno Akin percebeu que a sua melhor amiga, Dandara, não tinha comparecido. É a primeira vez, desde o início das aulas, que a pequena garota não aparece na escola. Porém, foi nesse dia que os laços entre Grande M e Akin se fortaleceram, e uma grande amizade nasceu. Capítulo 7. O mundo precisa de um super-herói. No outro dia, Dandara compareceu à escola. Triste, cabisbaixa e com um comportamento que não é típico dela, ficou sentada na cadeira, calada, do começo ao fim do dia. Akin e Grande M perceberam a tristeza de Dandara e logo quiseram animá-la. Tentaram de tudo, trouxeram os melhores brinquedos, foram à sala de filmes e escolheram as melhores obras de comédia, pegaram uma caixinha de som e colocaram cantoras que ela costumeiramente ama ouvir, mas nada funcionou. Foi quando o Grande M teve uma brilhante ideia. Ele entrou na sala da secretaria da escola e pegou vários lençóis, levou para a sala de aula e, com o auxílio de cadeiras, fez uma cabana. Ele pediu silêncio colocando o dedo indicador na boca. Aqui é o nosso esconderijo, entrem. Tudo o que vocês falarem aqui é um segredo só nosso e daqui não pode sair. Esse é o quartel-general do Grande M, carinhosamente chamado de QGM, beleza? Akin e Dandara concordaram, animados com a ideia. Os meus pais moram em uma comunidade próxima daqui, no bairro vizinho. A gente vive de plantar alimentos e colher, e também criamos animais como vaca e galinha, e a maior parte dos alimentos que consumimos vem deles. Quando sobra alguma coisa, vendemos na feira. Só que desde ontem, a floresta está sendo destruída por máquinas, e em algumas partes próximas da minha casa, tem incêndios. Ontem eu não vim para a escola porque fiquei ajudando meu pai na reconstrução da plantação, que foi quase toda destruída. Disse Dandara, com vontade de chorar. Eu sabia. Em algum momento isso iria chegar aqui. Exclamou o Grande M, nada surpreso, como se já esperasse o dia que tal tragédia fosse anunciada. Mas por qual razão eles querem justo o território onde você mora? Perguntou Akin. Ora. Eu moro pertinho de um rio, que é usado para a gente pescar, tomar banho e a utilização doméstica da água. Essas indústrias têxteis usam muita água. Mais que isso, elas produzem muito lixo, e as indústrias estão poluindo toda a natureza. O que podemos fazer para ajudar? Indagou Akin. Já sei. Nós podemos gravar e postar nas redes sociais, assim eles irão parar de fazer isso. Eu posso gravar com minha câmera. Propôs Miguel, esquecendo que, é uma ótima ideia, mas que horas faremos isso? Questionou Akin. Podemos ir amanhã, após o horário da escola. Resolveu Dandara, com o apoio de todos que estavam presentes na reunião. Akin, você disse, quando nos conhecemos, que você queria ser um super-herói. Veja bem, mano, o mundo precisa de um super-herói. Com essa frase, Grande M encerrou a reunião no QGM. O que eles não tinham percebido é que, durante toda a reunião, o professor Igor ouviu a conversa na porta da sala de aula. Empolgado com a escola e com novas amizades, Akin revela ao pai o desejo de se tornar um super-herói. Entre tecidos, tentativas atrapalhadas e muitas risadas, João costura o primeiro uniforme do filho. Inspirado em Zumbi dos Palmares, Akin escolhe a letra Z para sua capa e define seu nome heróico, Super Z. Nesse momento, nasce não apenas um herói,
mas a coragem de assumir sua identidade, seus poderes e sua missão no mundo. Capítulo 8. Nasce o Super Z. Maria e João não entenderam tamanho entusiasmo do Akin após chegar da escola. Ele chegou animado e a primeira coisa que falou foi que, no dia seguinte, iria para a casa de Dandara após a aula. Mesmo com medo, Maria e João não negaram, e deram orientações do horário que iam buscar a criança. Com o passar do dia, quando estava sozinho com o pai no quarto, Akin pediu algo inusitado: pai, eu quero um uniforme de super-herói. De onde você tirou isso, meu filho? Questionou João, inicialmente assustado, mas depois pensou no quanto esse é o sonho de toda criança. Não sei, só quero ser. Com um pedido surpreendente, João correu e pegou alguns tecidos que conseguiu na indústria que trabalha e, seguindo os conselhos e pedidos do filho, foi costurando uma roupa. João sabia como produzir roupas desde muito jovem, sendo um aprendizado passado pela sua mãe, e nunca deixou isso morrer. Não à toa, a escolha dele em trabalhar em uma indústria de tecidos se deu pelo seu amor em saber mais sobre as roupas e como produzi-las. As primeiras produções não ficaram muito boas. 2 uniformes ficaram muito grandes. Outras, ficaram curtas. Teve uma roupa que João esqueceu de abrir o espaço da costura da perna, ficando a vestimenta com 2 braços e uma perna, fazendo Akin cair no chão. Entre risos e gargalhadas, eles chegaram à escolha final. Akin estava vestido com um traje vermelho. Quando questionado se faltava alguma coisa, Akin respondeu: sim, pai, eu quero a letra Z na minha capa. Letra Z? Por que a letra Z? Questionou o pai, curioso porque eu quero ser igual Zumbi dos Palmares, um guerreiro que protegia o seu povo. Filho, todo herói precisa de um super-nome. Qual será o nome? Perguntou o pai. Super Z, respondeu Akin, sem hesitar. Agora, Akin tinha tudo o que precisava: seus poderes, um uniforme e uma equipe. Movido pela ansiedade de se tornar um herói, Akin se prepara para mais um dia especial. Na escola, uma conversa conduzida pelo professor Igor provoca reflexões sobre injustiça, diálogo, racismo e respeito às diferenças. Inspirados pelas próprias vivências, Akin, Dandara e Miguel fortalecem seus laços e se preparam para agir como uma verdadeira equipe. Vestidos para a aventura e cheios de coragem, eles são surpreendidos por um convite inesperado. O professor Igor decide se juntar à equipe M. Capítulo 9. A equipe M é surpreendida. Ao amanhecer, Akin tomou um café da manhã reforçado, pegou todos os acessórios que achava necessário e colocou dentro da sua mochila e, antes mesmo de sua mãe acordar, ele estava com o uniforme da escola. O pequeno garoto sentiu uma espécie de ansiedade em se tornar um super-herói. Ao chegar da escola, foi diretamente ao encontro de Dandara e Miguel. Na última aula, o professor fez um questionamento: o que nós podemos fazer diante das injustiças do mundo? Por exemplo, se vocês estiverem brincando no parquinho e algum colega ofender o outro, como vocês agem? Eu chamo o professor. Respondeu prontamente Dandara. Mas e se não tiver nenhum adulto por perto? Como vocês resolvem isso sozinhos? Professor, minha mãe diz que a gente tem que conversar e mostrar para o outro porque aquilo é errado. Respondeu Rogério. Ótimo, Rogério. Essa é uma forma de resolver. Dialogar. Vocês conseguem lembrar de alguma situação que possa ter acontecido algo como o exemplo que dei? Teve uma vez que um colega meu, ano passado, disse que o meu cabelo era feio, mas isso não é verdade. Fiquei muito chateada e triste. Respondeu Dandara. Para resolver, conversei com ele e disse que aquilo era racismo. O que é racismo? Perguntou Akin. Racismo é quando pessoas ofendem pessoas negras ou indígenas fazendo acreditar que elas são burras, feias e incapazes, mas minha mãe sempre diz que sou linda, sou a mais inteligente da sala e posso ser o que eu quiser. Respondeu Dandara, fazendo o professor Igor soltar um riso frouxo de orgulho. As pessoas também acham que, por eu estar no espectro autista, eu não consigo fazer muitas coisas. Outras dizem que o meu comportamento é birra e que estou sendo dramático. Eu simplesmente não dou ouvidos para elas. Entrou Miguel na conversa. Ótimos comentários, alunos. Que tal vocês produzirem um texto sobre isso? Me entreguem na próxima aula. E, assim,
o professor encerrou a aula. Miguel, Akin e Dandara arrumaram seus materiais entusiasmados, prontos para ir ao encontro da sua aventura. Miguel colocou sua melhor vestimenta de jornalista, Dandara colocou sua melhor roupa de guerreira, Akin vestiu sua roupa de super-herói. Quando iam saindo da escola, uma surpresa: quero fazer parte da equipe. Era o professor Igor. Na primeira missão da equipe M, o grupo segue até a comunidade de Dandara e testemunha os impactos das queimadas e da destruição do território. Escondidos, eles ouvem planos criminosos de invasão e preconceito contra povos indígenas, além de descobrirem a presença de um robô gigante preparado para destruir a região. Entre memórias, indignação e aprendizado sobre ancestralidade, a equipe entende a gravidade da situação. Com provas registradas por Miguel, a missão termina com a certeza de que algo precisa ser feito para proteger a comunidade. Capítulo 10. A primeira missão. A equipe M teve que concordar com a ida do professor Igor até o bairro vizinho, onde Dandara mora. Eles foram caminhando, observando a paisagem e percebendo que partes da comunidade tinham sido destruídas pelas queimadas. Ao passear pelo bairro, Dandara apontava para as mudanças que ocorreu. Antes, aqui tinha um enorme pé de cajarana. Tinha uma sombra maravilhosa para brincar de bonecas. O despertar de memórias de Dandara foi interrompido por barulhos de tratores, carros grandes e vozes avulsas. A equipe M teve que se abaixar e encontrar uma moita, para que pudessem ouvir o que estava sendo dito. É amanhã. Amanhã vamos invadir aquela comunidade e colocar fogo em toda a área. Não vai demorar muito para eles venderem as terras e a nova indústria ser construída. Disse a primeira voz: aqueles índiozinhos vão ter que dar o fora daquelas terras. Com uma voz mais grossa, disse um segundo homem. Entre cochichos e tom de voz medroso, Miguel questionou o professor: ele não está sendo preconceituoso? Aprendemos que falar índio nesse tom é errado e pejorativo. E também é errado tirar eles das suas terras, não é? Certamente, Miguel. O que eles estão fazendo é muito maldoso. Respondeu o professor. Na minha comunidade, todos viemos de descendentes indígenas, então defendemos nossa terra por precisarmos dela para nossa existência. Todo nosso cuidado com o território e com a natureza veio dos nossos ancestrais. Respondeu Dandara: o que é ancestral? Perguntou Akin, curioso. Ancestrais são pessoas que vieram antes de nós e que lutaram bravamente para defender nossos interesses e nossa história. Falou Miguel, antes que o professor pudesse responder. A conversa foi interrompida por algo assustador. Atrás dos tratores, dos carros grandes e dos homens que conversavam livremente sobre seus crimes, estava um grande robô, com mais de 3 metros de altura e fortemente armado. Dentro dele, um senhor, que conseguia controlar a máquina apertando em botões na cabine, que funcionava como a cabeça do robô. Miguel fez vários registros com sua câmera daquele emblemático momento. Eles vão usar isso para destruir minha casa? Precisamos comunicar ao povo da minha comunidade. Disse Dandara: conseguimos ver o suficiente. Vamos embora. A primeira missão foi concluída. Finalizou o professor Igor. Ao chegar à sua comunidade, Dandara alerta os moradores sobre a ameaça iminente. Unidos em mutirão, homens, mulheres e crianças se organizam para defender suas casas e seu território, mostrando que esses ataques já fazem parte de uma dura rotina. Enquanto a comunidade se prepara para resistir, Akin decide agir e aciona o botão de emergência que sua mãe sempre carrega, chamando Maria e João para ajudar. A tensão aumenta e a defesa coletiva se torna inevitável. Capítulo 11. Botão de emergência. Dandara foi correndo até chegar à sua comunidade. Ao chegar, seus colegas perceberam que a comunidade era composta por aproximadamente 10 famílias, que se ajudavam cooperativamente nas plantações e trabalhos necessários. Eles conseguiram observar que a comunidade estava em uma espécie de mutirão para a construção de uma casa de antigos moradores que tiveram suas residências destruídas por ataques criminosos desconhecidos. Dandara, aos gritos, reuniu toda a comunidade: eles estão vindo! Eles vão destruir nossas casas! Disse Dandara, aflita. Quem está vindo, minha filha? Perguntou o pai de Dandara, Léo. Léo era um homem com traços indígenas muito fortes,
como cabelo liso e a pele avermelhada como terra, além de lindos olhos puxados. Ele também tinha algumas pinturas em seu rosto que diz ter aprendido com os mais velhos da comunidade. Foi nesse instante que toda a comunidade se aproximou e o professor Igor explicou o que estava acontecendo e o que tinha visto. Nesse momento, sem muita enrolação, toda a comunidade se preparou para receber os tratores, os homens maldosos e o robô, como uma espécie de roteiro repetido, mostrando quão comum eram esses ataques. Enxadas, ferramentas de todos os tipos, foram sendo pegas pelos moradores para sua defesa. Akin, querendo participar da defesa da comunidade de sua amiga, abriu sua mochila e pegou o botão de emergência que sua mãe sempre coloca na bolsa. Apertou. Sua mãe, em casa, ouviu o chamado, buscou o marido no trabalho e foram ver qual era a emergência. Diante da ameaça iminente, a comunidade de Dandara se organiza para resistir aos ataques, enquanto as crianças permanecem em segurança. No entanto, ao ouvir a destruição se aproximar, Akin, Dandara e Miguel decidem agir. Em meio ao fogo, aos gritos e à devastação, a coragem da comunidade se manifesta na luta coletiva. Akin revela plenamente seus poderes ao enfrentar e derrotar um robô gigante controlado pelo Sr. Ambição, salvando o território e apagando o incêndio. Mesmo com a vitória celebrada, algo misterioso acontece, todos esquecem a atuação do menino. Entre revelações, registros e perdas, Akin aprende, na prática, o significado de comunidade, cooperação e guerra. Capítulo 12. Akin conhece a guerra. Quando os seus pais chegaram, Akin explicou tudo o que estava acontecendo, junto com os seus amigos. Embora receosos e com medo, resolveram ajudar ficando em um espaço seguro com as crianças. Todos se organizaram de maneira rápida e eficaz. Foi assim que rapidamente anoiteceu e, durante a madrugada, era possível ouvir tratores e barulhos na estrada, na direção da comunidade. Em uma mistura de medo e desespero, todos estavam prontos, os guerrilheiros, homens e mulheres, com instrumentos de defesa, as crianças em um lugar seguro, em uma casa mais afastada, assim como existia a presença de inúmeras armadilhas espalhadas pelo território. Em poucos minutos era possível ouvir gritos, ver o fogo pela brecha da porta, gritaria e árvores caindo. Não vou ficar aqui ouvindo minha comunidade ser destruída, disse Dandara, decidida a sair por um esconderijo presente na casa que estava. Então eu vou com você. Preciso gravar tudo isso, completou Miguel. Eu também quero ir. Vamos! Akin se juntou aos outros dois. Dandara pegou o seu arco e flecha, ela era a melhor da comunidade. Miguel pegou os seus aparelhos de gravação, e Akin colocou sua máscara de super-herói. Saíram pela porta dos fundos, quando a mãe e o pai de Akin, junto com o professor, estavam distraídos. Ao chegar próximo às casas, Akin observou pessoas feridas, plantações destruídas e árvores em chamas. Dandara, prontamente, acertou inúmeros tratores, derrubando os motoristas ou furando os pneus, impossibilitando que eles avançassem. A comunidade lutou bravamente, fazendo com que muitos invasores estivessem recuando. Porém, o grande robô, sendo controlado por uma pessoa misteriosa dentro, continuava fazendo um grande estrago. Foi nesse momento que Miguel e Dandara observaram algo extraordinário. Akin estava flutuando com a força de seu pensamento, se colocando frente a frente com o grandioso robô. Todos observavam a cena, incrédulos. Também foi nesse momento que os seus pais perceberam a sua ausência, correndo imediatamente para buscá-lo. Era tarde demais. Todos estavam presenciando a ascensão do super-herói. Quando o grande robô, com uma de suas mãos, partiu para o ataque da pequena criança, Akin, com um movimento de um braço, paralisou o robô. Parecia que ele conseguia controlar qualquer coisa apenas com a sua mente. Akin juntou as duas mãos, levantou o robô no ar, e, à medida que fechava a mão, o robô se contorcia, como se fosse uma lata sendo amassada aos poucos. Rapidamente, o grande robô era apenas uma grande bola de lata. Os invasores, vendo aquilo, saíram correndo, e o máximo que conseguiram foi queimar algumas árvores e destruir parte da plantação, mas o fogo logo foi amenizado com a ajuda de Akin que, utilizando a água do rio, conseguiu diminuir quase totalmente a existência do fogo. No meio de todos esses acontecimentos, Miguel gravava cada detalhe. Quando Akin desceu ao chão,
Após derrotar o grande vilão, toda a comunidade festejou. Mas algo curioso aconteceu: ninguém lembrava da ação de Akin, nem mesmo seus pais. Parecia que, mais uma vez, todas as pessoas esqueceram o que acabou de acontecer. A grande bola de lata, destruída, permaneceu no meio da comunidade. Toda a comunidade se reuniu para ver quem estava dentro dela, controlando todos os seus movimentos e sendo o grande líder da invasão. Para a grande surpresa de todos, e principalmente de João, pai de Akin, o comandante da grande máquina era o Sr. Ambição. Miguel gravou todo o momento, inclusive quando o Sr. Ambição saiu de dentro da máquina falando: "Não acredito. Destruíram o meu plano. Mas podem anotar, eu voltarei. Eu voltarei." Ele saiu correndo no meio da mata. Foi nesse dia que Akin conheceu muitos conceitos que aprendeu na escola: comunidade, cooperação, mas, sobretudo, a guerra. Após os acontecimentos na comunidade, Akin retorna para casa e enfrenta uma conversa profunda com a mãe. Maria, movida pelo amor e pela proteção, alerta o filho sobre os perigos do mundo, o racismo e as injustiças que atingem pessoas negras e indígenas. Mesmo sem lembrar dos detalhes da batalha, a família compreende a gravidade da situação. Entre decisões difíceis e orientações vindas das gerações mais velhas, há quem aprende que a coragem também está em ouvir, confiar e respeitar os avisos ancestrais. Capítulo 13. Conselho de mãe a um aviso ancestral. Após as comemorações, Akin e seus pais retornaram para casa. Maria, embora orgulhosa pela coragem do filho, sentou com ele para conversar. Embora não lembrasse exatamente o que ele tinha feito, muito menos o grande confronto entre ele e a máquina robô, lembrava muito bem da desobediência do filho ao não ficar no lugar seguro que tinha sido acordado entre eles. "Filho, não gostei da sua atitude em sair sem minha permissão. Muito menos, de adentrar a essa missão sem me comunicar. Tudo bem que tudo deu certo, mas e se algo der errado? Você é um menino negro e, na rua, pode acontecer muitas coisas com você. Você viu que existem pessoas como o Sr. Ambição que não gostam de pessoas como nós, negros, e nem pessoas como Dandara, indígenas, só por nós sermos quem somos. Você entende isso?" discursou a mãe. Akin não conseguiu responder. Emocionado e com olhos lacrimejando por tudo que viu e ouviu ao longo da noite, abraçou sua mãe e ficou no seu colo até amanhecer. João recebeu um telefonema de Ana, a avó de Akin, no mesmo instante da conversa. Disse que viu na televisão todo o ocorrido contra a comunidade, da qual Dandara fazia parte, e quem foi o comandante de tudo. Todas as gravações foram feitas por Miguel. Minha mãe ordenou que eu pedisse demissão do meu trabalho, para não frequentar o mesmo espaço que o Sr. Ambição. Disse o pai de Akin, entristecido, sem saber como iria trabalhar e pagar suas contas. "E você vai obedecer. Vamos dar um jeito, como sempre fazemos. Ouça sua mãe." respondeu Maria. Akin e João compartilharam do mesmo comportamento, entendendo que conselho de mãe é um aviso ancestral. Após os acontecimentos marcantes na comunidade, o professor Igor retorna para casa e revela, em uma conversa íntima, um segredo guardado com cuidado. Ele admite que usa suas próprias habilidades para proteger Akin, apagando as memórias das pessoas sempre que o menino manifesta seus poderes. Assim, descobre-se que Igor é o mestre apagador, responsável por manter Super Z em segurança. O capítulo revela que, por trás da coragem visível, existem aliados silenciosos que protegem a história e seus heróis. Capítulo 14. O mestre apagador e o seu segredo. O professor Igor chegou em casa após turbulentos acontecimentos. Quem recebeu foi o seu companheiro, Tiago, que estava desesperado com tudo o que estava acontecendo. "Você chegou bem? Ainda sem acreditar que você não permitiu que eu participasse de tudo isso?" questionou. "Estou bem. Feliz que tudo deu certo e que conseguimos destruir o Sr. Ambição e o que ele vem fazendo com o povo." respondeu Igor. "Fiquei com medo do seu segredo ser revelado. Não acho que eles tenham percebido." relatou o professor, embora um tom de dúvida ecoasse na sua cabeça. "É a segunda vez que você faz isso, fico preocupado." Tiago continuava o assunto em um tom misterioso.
eles não podem descobrir que o Akin tem uma habilidade tão poderosa. É muito arriscado. Sempre que eu puder protegê-lo e fazer com que as pessoas esqueçam o que acabaram de ver quando ele usar os poderes, irei fazer. Revelou o professor. Como é o nome que ele usa mesmo? Perguntou Tiago. Super Z. Em homenagem a Zumbi dos Palmares. E você é o mestre apagador, aquele que apaga as memórias. Finalizou Tiago, revelando que o professor Igor também possuía habilidades especiais. No dia seguinte aos acontecimentos, a escola se transforma em um espaço de memória, aprendizado e resistência. Fotografias registradas por Miguel revelam a luta da comunidade contra os invasores, enquanto moradores compartilham suas histórias, saberes e alimentos, valorizando o território e a cultura local. Dandara se destaca com orgulho, ensinando, dialogando e liderando atividades. Em segredo, no quartel-general improvisado, Akin revela aos amigos sua verdadeira habilidade. Ao dividir o segredo e fazer os amigos flutuarem, Akin celebra a amizade, a confiança e a força da memória compartilhada. Capítulo 15. A memória é resgatada. No dia seguinte, a escola estava fervorosa. Todos os alunos da turma, junto com o professor Igor, colocaram várias fotografias registradas por Miguel da grande guerra travada entre os moradores da comunidade contra os invasores. As fotos tinham os mais variados guerreiros da comunidade, todos que participaram do momento de defesa do seu território. Além disso, a aula inteira foi composta por pessoas da própria comunidade, falando sobre a experiência e o porquê a atitude dos invasores é criminosa. Também levaram vários alimentos como feijão, ovos, milho, mandioca, mamão, melão, girimum, das suas plantações para exibição e venda na escola. Dandara ficou orgulhosa do seu povo e participou ativamente de todos os momentos, ensinando aos seus colegas como manusear e utilizar o arco e a flecha. Ela posicionou várias latas ao longe e os colegas tinham que acertar os alvos. Ela também participava das rodas de conversas e das discussões de maneira livre, sendo a grande protagonista desse momento. No meio de todo esse aprendizado, Miguel chama Dandara e Akin para uma reunião ultra-secreta no quartel-general. Eles, rapidamente, construíram uma cabana com lençóis da escola. Miguel pega sua câmera fotográfica e diz entusiasmado: "O Akin sabe voar." Era uma fotografia de Akin enfrentando a máquina robô flutuando no ar. Akin explicou toda a história para os seus grandes amigos e fez o peso do segredo ser dividido entre os seus companheiros. Para provar o ponto, Akin aproveitou que estava sentindo tanta felicidade, que fez Dandara e Miguel flutuarem entre os lençóis da cabana do quartel-general, como uma forma de agradecer por sentir o mais genuíno dos sentimentos, possuir amigos com quem partilhar uma vida. Em nossa leitura vimos que no livro, Super Z é apresentado como um personagem infantil com características de super-herói. Ele possui postura confiante, expressão facial alegre e atitude corajosa. Em diversas imagens, aparece em posição de movimento, como se estivesse voando, correndo ou agindo para resolver problemas. Sua aparência transmite energia, simpatia e bravura, aproximando o leitor da narrativa. Super Z. Escrito por Igor Gomes e ilustrado por Gislene Borges. Super Z denota um gênero, literatura infantil ilustrada. O autor conclui evidenciando que o mundo precisa de um novo herói. Akin deveria ser uma criança comum, até que descobre seus superpoderes. Agora ele terá que enfrentar vilões impacáveis, viciados em pensar em si mesmos. Mas, existe um segredo que eles não esperam: a força da união. Nessa jornada de coragem e conexão com suas origens, Akin aprenderá que nenhum herói é mais forte do que uma comunidade unida. Igor Gomes.